noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Inácio Ferreira de Araraquara, São Paulo. Sejam sempre bem-vindos. Hoje vamos ter a palestra da nossa irmã trabalhadora Isa, com o tema A Sorte dos Mortos e a Conduta Moral dos Vivos. Antes de passar a passagem do bastão, eu vou ler uma mensagem para ser feliz do irmão José, por Carlos Bacelli, e caiu sobre mediunidade. Mediunidade, em essência, é serviço aos semelhantes, fé transformada em obras, crença na imortalidade através das mãos que socorrem. A sua mais sublime forma de manifestação é a do amor. Deve significar mais contato de auxílio aos encarnados que aos desencarnados. O médium do Cristo é servidor do Evangelho. Não está a serviço deste ou daquele espírito, mas a serviço do Espírito do Senhor, na construção do mundo melhor. Não apenas escreve livros, escreve exemplos de vida. Não somente fala esclarecendo, multiplica pães e peixes. O médium que sabe que é mero instrumento da luz, sabe o quanto ainda precisa trabalhar para sair da escuridão. Que mensagem bonita, né? Agora eu peço a todos que fechem os olhos, se acomodem nas cadeiras, e eu vou pedir uma licença aqui na internet que eu vou dar uma passeada, tá? Vamos agradecer a Jesus, primeiramente, e pedir a Ele que esteja conosco quando Ele diz: quando um, dois ou mais estiverem falando de mim, eu estarei junto de vocês. Ou Ele estará junto de nós, ou Ele manda os seus abnegados para estarem junto conosco. E nós temos duas opções, meus irmãos. A primeira, abrir o coração para que Ele entre e faça morada em nossos corações. A segunda, deixar que Ele entre em nossos corações para sempre. Então, vamos escolher Jesus e Jesus. Que assim seja. Agora, vamos dar início à nossa palestra. Obrigada. Com a nossa irmã Isa e também o meu amor, né, gente? Romântico. Que os bons espíritos estejam contigo. Obrigada. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma frase um pouco enigmática, né? A sorte dos mortos e a conduta moral dos vivos. Eu achei muito interessante essa frase, ela é uma frase que já apareceu em várias palestras, né? Eu gosto bastante de assistir palestra enquanto eu tô lavando louça, né? Então eu ponho ali o celular na janela e vou escutando e lavando louça. E eu já escutei várias vezes essa frase, não sei se vocês também já. Ela é muito antiga, ela está no Livro dos Mortos, do Egito, né? Então, é uma frase que já vem há milênios, né? O que ela quer dizer? Por que eu escolhi essa frase e não uma outra frase, uma outra sentença que esteja num livro espírita mais conhecido para nós? Porque, no fundo, depois que a gente interpretar, a gente vai perceber que ela né? Ela segue num caminho muito próximo de algumas afirmações de Jesus no Evangelho. Porque a gente pode perceber nessa sentença, né, desse livro tão antigo, o quanto a vida após a morte, ela já é, né, estudada, ela já é um mistério, ela já é algo que as pessoas querem conhecer, querem saber mais sobre, né? Então a ideia aqui é mostrar que
esse enigma, esse mistério que nós tanto queremos desvendar, ele depende única e exclusivamente de nós, né? A resposta para essa sentença, né? A resposta para essa junção que se faz aqui, quando a gente relaciona a questão da sorte dos mortos com a conduta moral dos vivos, é justamente pensarmos que essa sorte, entre aspas, ela está nas nossas mãos, né? Ela está ali ao gosto de cada um, né? Ao que cada um faz, da forma como cada um age. E aqui é muito interessante a gente pensar um pouquinho nesses dois termos, né? O que é sorte nessa visão aqui dessa sentença e o que é moral. Sorte aqui, ela não está no nível mais básico de interpretação que a gente entenderia como um acaso, né? Um jogo de azar. Quando a gente brinca, assim, pega aqueles joguinhos, né, de criança, você vê que tá escrito sempre na caixinha, né? A sorte está lançada, né? Quando tem dados, quando tem esse tipo de componente no brinquedo. Mas aqui a sorte é num sentido que a gente poderia traduzir lá do hebraico, né? É sorte no sentido de uma parcela, uma fatia do nosso destino, tá? Então, quando a gente vê aqui a sorte dos mortos, está mais relacionado ao futuro que nós vamos encontrar na vida espiritual, no plano espiritual, quando nós retornarmos para lá, né? Todos nós, né, vemos os filmes espíritas quando estreia o Nosso Lar, né? Mostram lugares bonitos, aqueles jardins maravilhosos, as pessoas com aquelas roupinhas tom pastel que a gente quer vestir por tudo nessa vida, né? Dá um bem-estar, né? Dá uma alegria. Você fala, podia estar usando esse look do André Luiz, né? O que a gente faz para usar, né? Para ter acesso a tudo isso? Conduta moral dos vivos, né? Então aí entra outra parte. Então quando ele diz sorte, ele está dizendo assim, você se prepara para o seu destino como morto, né? Coloquei entre aspas porque a gente precisa fazer sempre esse lembrete de que a morte não existe, né? O que existe é a morte do corpo físico, é a desintegração daquela matéria, né? A volta dessa matéria para a natureza. Porque o nosso espírito é milenar, né? De Jesus para cá, nós já tivemos no mínimo umas 10 existências, né? Diz que o espírito reencarna mais ou menos, não é uma regra rígida, mas diz que quando a gente volta, a gente fica de 60 a 100 anos, mais ou menos, no plano espiritual até reencarnar de novo, né? Então, a gente, levando em consideração essa estimativa, a gente deve ter hoje umas 10 existências, pelo menos, né? E aí a gente vai pensar a respeito dessas existências. Poxa, eu já tive 10 existências, no mínimo, depois que Jesus esteve aqui na Terra, né? E aí a gente pensa assim, se eu vivi... Não dá pra gente pensar que viveu uns 90 anos, porque a estimativa de vida, essa expectativa é mais recente, né? Antes as pessoas morriam mais jovens. Mas a gente já tem um bom tempo, assim, em contato com as lições de Jesus, né? E aí quando o tema traz essa junção das duas coisas, né? A sorte dos mortos e a conduta moral dos vivos, está resumido aí uma grande parte do roteiro de Jesus, do que ele queria nos ensinar, né? O que é essa conduta moral dos vivos? Quando a gente pensa, né, o que a gente precisa fazer para desencarnar bem, tem um livro muito interessante que tira muitos tabus, chamado A Hora do Adeus, do espírito Luiz Sérgio, que é um jovem que trabalha num grupo de socorristas, né? E ele escreveu esse livro indo a vários velórios. Então ele ia em vários tipos de velórios diferentes para ver como era o comportamento daquele espírito que desencarnou. E existem ali nesse livro as mais variadas situações, né? Desde aqueles que desencarnaram e se viram fora do corpo e já partiram, nem precisaram de ajuda de nenhum espírito socorrista, o que é bem raro, né? E aqueles que ficaram ali brigando com a família, porque estava doando as roupas dele, e aquela roupa que eu mais gostava, né? Que era da grife tal, que eu juntei não sei quantos meses o dinheiro para comprar. E aí a gente vê, né, a gente brinca, dá risada, mas é triste a gente pensar nesse nosso apego a coisas tão pequenas, né? Às vezes a gente vê
as tendências que nós trazemos do nosso espírito, e nós percebemos que todos nós temos diferentes virtudes e diferentes ainda vícios, né? Ainda incompletudes, imperfeições. Então, se a gente for pensar, às vezes a gente julga alguém, né? Pensa a respeito de um deslize que aquela pessoa comete ou de uma conduta que aquela pessoa tem. Nós não temos aquela às vezes, mas temos outras que talvez sejam até mais graves, né? Então, Jesus, quando trouxe o seu ensinamento lá no Novo Testamento, quando ensinou, né, que a lei máxima, os discípulos perguntaram para ele o que era mais importante, né, entre as leis de Deus, o que ele ressaltaria em primeiro plano. E ele disse que era a lei de amor, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Para a gente fazer isso, a gente precisa de algumas aquisições, né? E aí, qual é a aquisição que a gente precisa? Os valores morais, né? A gente vai ver que tem uma série de valores, né? Se a gente for pesquisar na filosofia, por exemplo, porque a gente tem que lembrar que a base da nossa doutrina é filosófica e científica, né? Ou seja, a gente só deve... Kardec só acreditou naquilo que ele pôde comprovar através, né, dos esclarecimentos que os espíritos trouxeram para ele. E era importante que ele fizesse isso, né? Que fosse uma pessoa com um olhar científico que fizesse isso. Porque aí não entravam misticismo, não entravam dúvidas, não entravam questões que poderiam ser contestadas e tirar a credibilidade desses conhecimentos. E aí, o que acontece? Esse olhar filosófico que a gente tem, essa base filosófica que a gente tem na doutrina, ela nos traz valores sociais e morais que já aparecem na filosofia, em algumas ciências humanas, mas que também aparecem nas lições de Jesus. Jesus é o maior humanista, né? Jesus é a pessoa que preza pelos recursos, pela igualdade, né? Pela tolerância, em todos os sentidos, né? Jesus é um exemplo para nós a ser seguido, porque quando a gente pensa na questão da moral, né? Dos valores morais, a gente associa muito a questão do julgamento que se faz do outro quando ele ainda não possui esses valores. Jesus nunca levantou o dedo para julgar, condenar alguém, né? Ele sempre ensinou, ele sempre acolheu as pessoas, por piores que fossem os seus erros. A gente tem um exemplo, né? Ainda algumas semanas a gente teve a presença do Lucas aqui, né? Do Lucas Gabriel, e ele falou de Maria de Magdala. Maria de Magdala, se ela fosse alguém que estivesse vivendo entre nós, talvez nós nos comportássemos como aqueles fariseus, né? Como aqueles judeus da época, que achavam que ela tinha que ser apedrejada, tinha que ser excluída, marginalizada. E a gente sabe que não é assim que Jesus se comportaria. Jesus não condena ninguém, Jesus não põe o dedo em riste para dizer o que o outro deve fazer. Ele ensina e espera que a nossa consciência vá despertando, né? Então ele não impõe um amadurecimento, uma amadureza instantânea do espírito, porque ele sabe que isso só acontece verdadeiramente com o passar do tempo nas aquisições dos valores morais, das virtudes. Então a humildade, né? A caridade, a fé, a ideia da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de pensar como o outro, tentar ver aquela situação da perspectiva e da condição que o outro dispõe. Porque muitas vezes a gente vê algumas coisas na sociedade e parece que aquilo é muito absurdo, é inaceitável da nossa visão, do nosso entendimento. Será que aquela pessoa que está fazendo aquilo tem a mesma visão, o mesmo entendimento que a gente? Está no mesmo nível de compreensão? Talvez ela seja um espírito ainda não desperto, adormecido, né? Que não enxerga a verdade, que não enxerga ainda as leis de Deus. Então, a aquisição moral, na filosofia, a gente vai trazer uma definição que é a seguinte, olha, é um conjunto de valores ou condutas desejáveis num grupo social. É isso que a filosofia diz, né? Fazendo um adendo, né, fazendo um comentário, a gente tem que contrapor isso a moralismo, né? A gente sabe que na nossa língua, os sufixos ismos, eles dão sempre a ideia de excesso, de doença, de exagero, né?
Então, quando ele põe o ismo aqui, é a ideia de que a pessoa que julga, que condena. E aí a gente já foge de um pouco desse propósito de Jesus, né? Essas aquisições morais, elas acontecem nos ensinamentos em grupo, no estudo, na frequência de um culto, na leitura de um livro edificante, né? No contato com um trabalho de caridade, onde você vai despertar para as necessidades, as quais você talvez não tenha mais, né? Mas que te faz sensibilizar o seu espírito para aquilo que o outro vive, que às vezes é tão diferente, tão distante de nós, né? Às vezes eu tenho alguns alunos, e esses alunos conversando comigo, eu percebo que muitas vezes eles não têm noção do que existe lá fora, numa realidade muito diferente da deles, né? Que há pessoas que não têm energia elétrica, não têm água encanada em casa, que há pessoas que vivem numa situação muito precária, muito pior do que eles podem imaginar, ainda que no pior cenário para eles, né? Então, às vezes é importante a gente levar as crianças para verem essa realidade. Por quê? Porque aquele grau de exigências supérfluas, elas vão se conscientizando. Eu não preciso de tudo isso, eu tenho muito, né? Eu não preciso brigar com a minha família porque eu quero o tênis X da moda, porque eu tenho um tênis muito bom. Tem crianças que andam descalças, não tem nenhum chinelinho para pôr. Né? Então, nesse contato, a gente vai ensinando esse espírito que está chegando, que está se desenvolvendo, que maioria das vezes nós temos muito mais do que nós merecemos e muito mais do que nós precisamos. Santo Agostinho ensinava uma técnica que eu acho assim a melhor, né? Quando a gente vai descansar, né, vai dormir, a gente se deita para fazer uma oração, agradecer pelo dia que a gente teve, né, com os problemas necessários para a nossa evolução, com os tormentos e aquilo tudo que a gente possa ter enfrentado, né, se a gente soube ou não lidar com eles. Mas Santo Agostinho ensinava uma coisa que era muito interessante, né, fazer uma reflexão, respondendo algumas perguntas, né. Eu fiz algo proveitoso, edificante, construtivo do meu dia? Eu tive pelo menos uma ação importante nesse dia? Porque se eu não tive, eu posso ter perdido esse dia com bobagens, né? Eu fiz alguma coisa... E aí, nos mínimos detalhes mesmo, né? Eu fiz um almoço para minha família. Eu fiz uma coisa boa, né? É um gesto de amor. Eu ajudei minha vizinha... eu dei comida para um cachorrinho de rua. A gente às vezes acha que fazer o bem são gestos grandiosos. E aí a gente fica esperando algo muito ambicioso acontecer para fazer o bem. Fazer o bem é nas pequenas ações. São nessas pequenas ações que a gente exercita a caridade, exercita os nossos valores, né? E também, quanto mais silencioso, quanto mais discreto isso é, quanto mais natural isso é, maior a elevação do espírito, né? Sheila, por exemplo, né? Tô apontando aqui, viu, gente? Porque nós temos uma foto aqui da Sheila. Sheila é um espírito iluminado, né? Uma missionária. Então, não é à toa que as pessoas a chamam de missionária do amor, veneranda irmã Sheila. Ela não liga para nada disso, é óbvio, né? Ela nem liga se você sabe que o nome dela é Sheila ou não. Mas ela não se importa com o que a gente pensa, com o agradecimento, com a gratidão que nós temos ou não a ela. Porque para ela, fazer o bem é como respirar. É cotidiano, é comum. Para nós fazer o bem é um grande evento, é um alarde, é um evento, porque nós ainda não somos, né, da magnitude, da elevação de um espírito desse de luz. Então, para nós, a gente tem que marcar um dia para fazer o bem, né? Ó, dia tal horário nós vamos pegar a cesta básica. Mas a gente pode fazer o bem todos os dias, né? Por exemplo, o lixeiro está passando na nossa casa para pegar lá os lixos que a gente colocou. Alguém já ofereceu um copo d'água? Ele está correndo naquele sol o dia inteiro, né? Isso já é caridade. Só que a gente fica esperando grandes coisas, né? O dia que eu puder ter um projeto social na África da maior magnitude, não menosprezando, é super válido e necessário.
Tem inclusive projetos maravilhosos, né? Do Wagner, da Clarissa, né? Do Wagner Moura, da Clarice, que cuidam de crianças que estavam desnutridas, passando fome. É maravilhoso o projeto. Não estamos aqui menosprezando. Mas a gente, às vezes, tem perto de nós também aquilo que está ao nosso alcance fazer naquele momento, né? Às vezes eu não posso ir para a África, eu não tenho condições de ir para um lugar onde eu almejo fazer esse projeto, mas eu também posso fazer ali no meu bairro, né? Ali na minha rua, né? E a aquisição dos valores morais, ela vai se dando nessa proporção do quanto a nossa consciência vai despertando para ser menos individualista e mais coletiva, né? A gente estava falando ainda há pouco da Sheila. A Sheila é um espírito que mora numa colônia espiritual chamada Alvorada Nova e ela é responsável pelo hospital dessa colônia espiritual, né? Tem inúmeras equipes de trabalhadores e, enfim, né, um grande número de espíritos sob a tutela e o acompanhamento do trabalho espiritual que ela proporciona, né? Ela mora num quartinho, gente. Ela mora num quartinho que fica dentro do hospital onde ela trabalha. Há algum tempo nós fomos visitar a Casa do Caminho em Araxá, né? É um pedacinho do céu na terra, aquele lugar, né? O irmão Tadeu, que é um abnegado trabalhador, uma pessoa muito amável, mora numa casinha de chão batido. Não tem nenhuma modernidade, nenhum luxo. Não estou dizendo que é errado a gente gostar de conforto ou a gente gostar, né, de coisas boas. É que os espíritos mais elevados, eles já desenvolveram o desapego. Eles não têm necessidade de ter nada mais, né? Eles têm necessidade de servir a Jesus, de amar. Isso para eles é natural, né? Fazer o bem. Fazer o bem é o que move todo o tempo deles lá. E a gente, lógico, quer chegar a ser uma irmã Sheila, Francisco de Assis, né? Não Francisco Gustavo, é Francisco de Assis. Então, a gente quer fazer o bem, né? A gente quer estar numa situação boa, mas para isso a chave está na nossa mão. É a evolução moral e intelectual. Nós temos aí na filosofia uma gama enorme de valores, né? Valores estéticos, valores de todo tipo de classificações. Se a gente for pensar isso restringindo a questão dos valores espirituais, a gente vai ver que eles se dividem em dois grupos. Os valores intelectuais, né? Conhecimento, ignorância, uma coisa que é uma evidência científica, que é uma coisa mais improvável de acontecer pela física, pela ciência, né? E nós temos também os valores morais, né? Bom, mal, justo, injusto. É essa noção que Jesus quer nos trazer com os mandamentos, quando ele mandou lá, né? Quando Deus manda as leis mosaicas para Moisés, né? O primeiro médium de psicografia que a gente tem datado nas escrituras, né? Quando ele fez essas leis, né? Quando ele psicografou, quando ele recebeu essas leis, ele fez isso porque precisava de um norte moral para aquela sociedade primitiva que vivia no olho por olho, dente por dente. Né? As pessoas tinham um orgulho tão grande que um simples olhar torto feria o orgulho dessa pessoa. A pessoa queria já te matar, te mandar preso, te condenar, né? Esbarrou, já dava uma flechada, né? Um negócio bizarro. E aí o que a gente tem que pensar? Pode parecer às vezes que não, que as coisas não estão evoluindo, né? Às vezes a gente tem a sensação que está retrocedendo, né? Pela forma como as pessoas se comportam, uma animosidade, uma violência no falar, né? Às vezes qualquer coisa que a gente fala, a pessoa já vira com uma resposta atravessada, você fala, meu Deus, eu vou ficar quieto, se eu falar alguma coisa eu vou apanhar, né? Porque às vezes as pessoas perdem um pouco esse, né? A gente está passando por uma situação difícil no planeta, né? De energias, de uma série de transformações. Mas, na verdade, existe um progresso, se a gente for pegar, né, na Bíblia, do que acontecia e do que está acontecendo hoje. Tem uma melhora. É que essa melhora, ela é lenta. Por culpa de quem? De Deus? Não, nossa. Porque a gente não desenvolve, não se preocupa com os valores do espírito, né? Nós vivemos numa situação muito materialista.
Se a gente pegar as grandes potências, Japão, Estados Unidos, China, a produção de produtos e o descarte, a troca de produtos, ela é muito rápida, muito constante. Né? As pessoas vivem alienadas no consumo exagerado. Né? A gente sabe que o consumo é importante para a economia, para uma série de fatores da nossa sociedade, mas o exagero é que é o problema. Né? Você compra um celular, cada 4, 6 meses lança um novo desse celular que você tem. É uma coisa insana, você nunca está contente com aquilo que você tem. Né? E assim, uma dica, não é espírita, mas uma coisa que choca, que dá um choque de realidade na gente, assistam uma série chamada Black Mirror, no Netflix. Ela mostra os exageros, os excessos da tecnologia, e em muitos dos episódios a gente se vê ali. Né? Muito apegado no material, na conquista, no exacerbado. Só que a moral, gente, o desenvolvimento do valor moral é individual, primeiramente. É você desenvolvendo o seu, não é você olhando do vizinho, não é você olhando do amigo, do companheiro e querendo forçar a pessoa a ver como você. É de cada um, né? Aqui no Livro dos Espíritos, ele vai falar para nós, no Evangelho, né, em várias passagens, em várias questões, que nós estamos no núcleo familiar que nós precisamos estar para o desenvolvimento dos nossos valores, das nossas aquisições. Não existe erro, ninguém está no endereço errado. Né? Às vezes, quando dá algum perrengue, um caso de família, a gente fala, por que eu vim nessa família? Essa família não tem nada a ver comigo. Todo mundo tem os seus dias de revolta, né? Mas a gente sabe que não é verdade isso. A gente está exatamente no lugar onde a gente precisa estar. Né? Porque ali estão aqueles com que nós precisamos se entender, se reconciliar. Né? Tem até um postzinho que sempre aparece nas páginas espíritas quando eu estou dando uma olhada lá na internet, que é assim, inimigos no passado, família no presente. Né? Por quê? Porque são aqueles que você precisa aprender a amar mais. Como a gente ainda ama muito direcionado, né? A gente não consegue ter aquele amor universal, fraternal. Mas a gente ainda ama com apego, então aqueles que a gente precisa amar mais tem que estar mais próximos de nós. Né? Porque se aquele que eu preciso amar mais mora no bairro do lado, talvez eu nunca nem veja. Né? Mas a gente vem junto com esses familiares para desenvolver esse senso de tolerância. Virtude e tolerância. Né? Virtude e está em extinção. Né? Tolerar o diferente, o outro não é obrigado a pensar como você, a gostar do que você gosta. Né? O outro tem o direito de escolher o que ele quer. Livre arbítrio. Se Deus impusesse para nós, seria artificial a nossa melhora. Seria uma melhora na superfície, na aparência, não na essência. Né? A melhora, a evolução tem que ser uma conquista, porque ela vem de dentro da essência do espírito, né? E não da aparência. Então Jesus, figuradamente, né, falou muito das leis morais por meio das parábolas, por meio das historinhas que ele conta, né? Aquela cena da mulher adúltera, onde ela ia ser apedrejada, né, na praça. Até ontem estava assistindo uma palestra de um amigo nosso, do Fábio Dionisi, e ele falava isso, né? Ele até brincou e falou assim, olha, gente, eu acho que aquele momento em que as pessoas iam apedrejar aquela mulher e ela correu perto de Jesus pedindo ajuda, e Jesus falou, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todo mundo soltou a pedra. E aí Jesus estava abaixado escrevendo no chão, né? Escrevendo na areia. E aí ele falou assim, o que será que Jesus estava escrevendo, né? E aí a gente até brincou e falou assim, eu acho que ele estava olhando para cada um, escrevendo os seus pecados, né? Você fez isso, você fez aquilo. Mas brincadeira, lógico, né? Mas se pensou se fosse, por isso que não sobrou um, né? A mulher saiu ilesa. Ele falou, vai, não peques mais. Então Jesus orientava, né? Não impunha. Ele falava para você fazer. Mas e se eu não quiser fazer? Não faça. A consequência é de quem? É sua, né? Não é do outro. Às vezes a gente vê alguém ir por um caminho que não é legal, né? Um amigo, um familiar. A gente tem sim a obrigação de ajudar, de orientar, de dar conselho. Mas no fundo, acaba que sendo a pessoa que escolhe o caminho dela. Só que muitas vezes lá na frente se lamenta, né?
Tem alguns que até se revoltam. Por que meu pai e minha mãe deixaram acontecer isso comigo? Não fizeram isso comigo? Não me ajudaram, não me abriram os olhos? Abriu, mas você não aceitou. Você não quis ouvir. Você... Adolescente, jovem, de forma geral, é uma época de muita rebeldia, né? Porque eles começam a achar que os pais estão ficando velhos, que não sabem nada, são ultrapassados, né? Eu que sou descolado, eu é que sei, a minha vibe é que acerta, né, João? O João tá só olhando aqui assim pra mim. Então, é uma época que a gente tem que tomar muito cuidado, porque são decisões que às vezes no futuro comprometem muito a nossa vida, né? As nossas escolhas, aquilo que a gente valoriza. A gente não tem ainda muita experiência nessa encarnação, né? Quando a gente é jovem. E aí, às vezes, aqueles que estão mais velhos, eles nos orientam porque eles já viram acontecer aquilo muitas vezes. Então, eles têm uma noção do que aquilo vai resultar no futuro, né? Então, assim, lógico, a gente sempre escolhe, a decisão final sempre é nossa. Mas na aquisição dos valores morais, é importante a gente levar em consideração que aqueles que estão no mesmo ambiente que nós, agindo bem ou mal, de forma que nos agrada ou que nos desagrada, ele está ali como um instrumento, né? Como uma ferramenta de Jesus, uns para os outros, para a evolução, para o aprendizado, né? Tem aqueles afins, aqueles espíritos afins, com os que você se identifica mais, se dá bem, né? E aí você fala, ai, nossa, eu gosto tanto do fulano, da fulana. Nossa, parece que a gente se conhece de outras vidas. E se conhece mesmo, porque a família já vem, aquele grupo já vem tentando se reconciliar há muitas vidas, geralmente. Vão trocando-se os papéis, né? E aí é até interessante que a gente realmente não lembre. Mas muitas vezes a gente volta inúmeras vezes, né? Então, aqui tem um trechinho que vai dizer para nós sobre essa reforma moral, né? A visão de um espírito de autoridade, né? Não é a visão da Isa credora, devedora, né? É a visão de Joana de Ângeles. Então, tem um certo peso, né? Nobre comportamento com que o homem se liberta de suas constrições, né? De suas tendências primitivas e se põe em sintonia com as vibrações sutis da espiritualidade, para onde ruma na condição de espírito imortal que é. Então, reformar a moral é combater nossas más tendências, né? Quando alguém tira nossa calma, nossa paciência, não surge aquela coisa ruim de dentro, assim? Você pensa assim, meu Deus, se eu não tivesse um pouquinho de bom senso nesse momento, talvez eu fizesse uma bobagem, né? De tanto que a gente se descontrola, não é? Acontece isso às vezes. Uns mais, outros menos, né? Uns têm mais controle, outros menos. Porque, no fundo, como o doutor Inácio fala, nossos egos ainda estão soterrados ali, bem na superfície. Qualquer ventinho, parece aquele buraquinho ali de novo, né? Então, a gente está combatendo o mal que existe dentro de nós, né? Então, para a gente responder a isso tudo, né? Para a gente pensar nisso tudo, tem um trechinho que eu peguei também de um livro muito conhecido pela doutrina, chama Lázaro Redivivo, do irmão X, né, que é um Humberto de Campos. Ele vai dizer o seguinte: a prática do bem ainda é a maior escola de aperfeiçoamento individual, porque conjuga em seus cursos a experiência e a virtude, o raciocínio e o sentimento. Né? Então, o que é o bom? Né? O que é o ideal? O equilíbrio entre o racional e o emocional. Se eu sou muito emoção, sou passional. Não tem um monte de crimes passionais? A pessoa está no extremo, está no radical. Muito racional, posso ser insensível à dor do outro, à necessidade do outro, né? Então, o equilíbrio é o melhor. Né? Por isso que ele fala que conjuga os dois. Os cursos que nós nos inscrevemos na reencarnação, né? São as séries, cada reencarnação é uma série. Elas servem para isso, para a gente ir buscando esse equilíbrio. O desenvolvimento intelectual, que nós falamos lá também como uma virtude, como um valor espiritual, ele é importante também, porque o conhecimento intelectual expande a nossa consciência para interpretar, para entender melhor essas lições. Né? Às vezes, uma pessoa simples tem muito mais amor, muito mais sabedoria, mas ela vem em outras vidas para desenvolver o intelectual, conhecimento em outras coisas também, porque o ideal é o equilíbrio, né? E aí,
a gente pode pensar, né, que para ter essa sorte, né, para ter esse destino dos mortos, isso é construído aqui, enquanto a gente está a caminho. Tem um livro do Jamiro Filho, né, um palestrante espírita, amigo nosso, que ele fala disso. O livro chama-se Para Onde Eu Vou? Para onde você vai? Só você pode responder essa pergunta, né? Fazendo a reflexão de Santo Agostinho. Todo dia quando você se deita e você pergunta, eu fui útil? Eu feri alguém? Eu fiz mais bem ou mal hoje? Alguém está sofrendo, está triste hoje por minha causa? Se a sua resposta for sim, na balança de hoje, seu saldo é negativo. Né? A sua balança de hoje, amanhã precisa ser positivo para equilibrar. Né? Quanto mais positivo for, melhor. Mais valor moral eu adquiri. Né? E aí, pensando, já para a gente se direcionar um pouco mais pro final da nossa fala, esse livro do Jamiro, ele conta uma história que vem, vamos dizer assim, ilustrar melhor para nós, né? Que não é do Jamiro, não. Essa história ele ouviu do Jerônimo Mendonça, gigante deitado, né? E ele fala que uma vez uma princesa, né, vivia com todos os luxos, com todos os benefícios, num castelo muito bonito, né? Ela tinha um quarto, o quarto dela tinha um jardim imenso. Ela saía na sacada, tudo que os olhos dela alcançavam era do pai dela, do rei. E ela vivia naquela futilidade, né? Ai, hoje eu ponho o vestidinho rosinha, roxinho ou amarelinho, né? Ai, preciso de um sapato novo. Coisas assim da cegueira espiritual, né? E aí um dia, essa princesa teve um sonho muito aterrorizante, né? E ela ficou muito impressionada com esse sonho, porque ela se encontrou no seu sonho com um anjo, e esse anjo dizia para ela que ela estava precisando rever algumas coisas na sua vida. E aí o anjo convidou essa princesa a passear. Ah, princesa, eu vim te buscar pra gente dar um passeio. E foram passando entre lugares bonitos, palácios, né? Uma casa mais bonita que a outra. E ela falava pro anjo, ah, essa aqui é do meu pai. Não, princesa, essa casa não é do seu pai. Mas essa é, não é. E eles foram andando horas, né? E aí as casas bonitas, luxuosas, começaram a acabar. E começaram a chegar casas simples. Andaram mais um pouco, casas que não tinham cobertura, o mato tinha tomado conta, né? Num ambiente que tinha um cheiro ruim, porque viviam ali com animais, né? Que não eram muito socializáveis, né? Não eram, assim, os nossos pets, eram animais que tinham hábitos diferentes. A energia do lugar não era boa, ela não se sentia bem ali. E aí ela viu uma casa muito feia, né? Muito destruída. E essa casa, lógico, é uma metáfora do espírito da princesa, né? Ela podia ser linda, ter todos os luxos, mas a alma dela, o espírito dela era aquela casa. E aí ela falou pro anjo, nossa, que casa feia, né? Que lugar horrível, eu não me sinto bem aqui. Acho que tem gente que mora aqui? O anjo falou, ah, tem gente que mora aqui, princesa. De quem que é essa casa? E o anjo, ah, princesa, acho melhor não te falar. Não, mas me fala, de quem é essa casa? Ah, essa casa é sua, princesa. É você que vai morar ali. E ela começou a chorar, né? Ficou espantada, impactada. Nossa, mas por que eu vou morar aqui, né? Ele falou, então, princesa, eu não posso te falar, mas você pode perguntar ao seu jardineiro. Ele vai saber te explicar por que você mora aqui. E aí eles, vamos sair daqui, foram voltando, passaram no meio das casas bonitas de novo. Dentre elas, uma delas se destacava, porque apesar de humilde, era muito bonita, chamava muita atenção, tinha uma energia muito boa naquele ambiente. E aí ela perguntou pro jardineiro, e essa casa, de quem que é? Ele falou, essa casa é do seu jardineiro. Do meu jardineiro? Ela falou, do seu jardineiro. Pergunte pra ele. Aí ela, no outro dia, acordou, né, chorando, assustada, impactada com o sonho, e foi procurar o jardineiro, que ela nem sabia quem era, ele já trabalhava lá desde mocinho, já estava na casa dos seus 70 anos, o jardineiro. E ela foi conversar com o jardineiro e falou assim, o que você faz da sua vida? Como que é a sua vida? O que você valoriza, né?
O que você faz quando você não está trabalhando aqui no castelo? Ah, princesa, minha vida é muito chata, não tem nada de interessante, você não vai se interessar pela minha vida. Não, eu quero saber. Bom, eu acordo, cuido dos meus pais, né? Mas você não se casou? Não, não me casei, porque meus pais eram doentes, né? Eu precisava cuidar deles. Ah, tá. E aí você faz o quê? Ah, eu dou banho, dou comida pra eles, deixo eles lá tirando um cochilinho no sofá e venho trabalhar. Aí você faz o quê? Ah, eu cuido do jardim, princesa. Todos os dias quando você acorda, pra ele estar sempre bem florido, bonito, te causar bem-estar. E quando você vai embora? Ah, aí eu limpo a casa, eu faço comida para meus pais, brinco com as crianças da minha rua. Na minha folga, eu vou numa comunidade que tem ali perto da minha casa, né? Distribuo umas balas para as crianças, faço pão, levo um pãozinho para eles. E a princesa ficou ouvindo aquilo, né? Fala, eu estou ajudando a construir uma creche, uma escola, porque as crianças não têm onde estudar, né? Não tem hospital. Ela falou, no meu reino não tem hospital? É, princesa, não tem hospital. Não tem escola? É, não tem escola, princesa. E aí a princesa levou um choque de realidade, né? Ela falou, como pode ter tanta pobreza, né? Tanta desigualdade no meu reino? E aí essa princesa, ela começou a ir junto com o jardineiro, nas folgas dele, distribuir pães, comidas, né? Fazer creche, hospital para as crianças. E essa princesa dizia para todo mundo, né? Quanto ela era feliz agora, mais do que antes, quando ela tinha tudo, mas não tinha consciência, não tinha valores morais, né? E aí ela falava que ela era um aprendiz de jardineiro, né? A princesa era um aprendiz de jardineiro. Porque o poder, o status é transitório, né? Hoje você é presidente, governador, dono da empresa tal. Amanhã, ninguém sabe o que você vai ser. Porque não é importante o que a gente é, o cargo que a gente ocupa, né? Se a gente é rico ou pobre, não é importante isso. O importante é aquilo que a gente não perde. É o conhecimento que a gente adquiriu, é o valor moral que a gente adquiriu. É isso que é a verdadeira aquisição do espírito, né? É cuidar da mente, é cuidar do espírito. E a gente tem inúmeros exemplos como esse da princesa na doutrina, né? Um exemplo é esse livro aqui, né? É um clássico da doutrina, né? Vale muito a pena a leitura. Há 2000 anos. Há 2000 anos conta a história de um senador romano chamado Públio Lentulus, né? Apesar de ser um homem honesto, né? Cuidava muito da família, tudo, era um homem muito apegado ao orgulho, né? Ao cargo social que ele ocupava, ao cargo político que ele ocupava. E ele teve uma bênção que eu não sei se nós tivemos, mas ele teve uma chance de evolução única. Isso acontece com a gente todos os dias, não da forma tão impactante que aconteceu com ele, né? Ele tinha uma filhinha que tinha hanseníase, e um dia já todo mundo comentando da presença de Jesus, né? Das curas que Jesus realizava. A mulher, Flávia, já estava muito desencantada porque a filha estava doente, não tinha cura, mesmo com todos os recursos que eles tinham, poder, dinheiro, tudo, né? E ela queria muito pedir a Jesus, mas ele, por orgulho, por ser um senador romano, o que as pessoas vão dizer? Um senador romano falando com um profeta, né? Com um rapaz que a gente nem sabe se não é um charlatão, né? No âmago dele, ele sabia que não era, mas e o orgulho? Sair de um posto aqui para conversar com um cara que caminhava na praia, fazendo cura de pessoas que não eram importantes. E aí a filhinha pede, né, um dia que quer ver Jesus, né, que quer que ele procure Jesus, a mulher fala isso, né. E aí ele sai desnorteado, caminhando, chorando, né, porque o orgulho dele não permite que ele vá até Jesus, mesmo sabendo que tudo aquilo era verdade. E aí ele se senta num lugar assim, começa a chorar, de desespero, né? Porque o orgulho, a vaidade, o poder, a ambição, muitas vezes levam a gente ao desespero, né? De não ter mais, de nosso poder não estar acima de Deus, de a gente não poder resolver as coisas como a gente gostaria, né? Num passe de mágica. E ele tinha tudo, mas não tinha o poder de curar a filha. E aí Jesus apareceu diante dos olhos dele. E ele abriu os olhos e a única descrição que tem de Jesus é essa do Públio Lentulus.
Ele fala da cor do cabelo de Jesus, da cor da pele, do olhar que trazia uma paixão, uma inteligência, né? Uma energia que magnetizava as pessoas, né? Só de estar ali na presença a pessoa já mudava, né? Já entendia, já criava uma certa consciência ali, né? Um despertar. E aí Jesus tem um diálogo muito bonito com ele, né? E fala para ele das imperfeições morais, né? Fala, senador, seus valores são pobres, seu poder é transitório. E a gente sabe que isso que Jesus falou para ele é uma verdade, né? Porque se a gente olhar hoje, esses lugares tão importantes, luxuosos, de ostentação, hoje são ruínas. Hoje são ruínas. Tudo aquilo se ruiu, né? Todo aquele luxo, toda aquela polpa, né? E o que Jesus falou para ele ficou. Só que ele não aceitou na hora, né? Ele não quis, ele não estava preparado. A moral, né, os valores que ele tinha, alguns valores que ele ainda tinha, não permitiam que ele aceitasse. Então, ele declinou o convite de Jesus. Né? E a sequência desse livro aqui são as várias encarnações pelas quais ele passou para ressarcir a sua consciência e a lei divina daquilo que ele fez de errado, né? Tem uma passagem que um rapaz joga uma pedra na carruagem, que ele e a família estavam indo viajar, né? E ele manda prender esse rapaz é vendido como escravo, é separado da família, e aquilo gera um ódio do pai desse rapaz, né? Depois, numa das vidas dele, ele vem como escravo, porque ele condenou alguém à escravidão, então ele veio como escravo. Lógico, a gente sabe que a lei divina tem uma série de atenuantes e de critérios, não dá pra dizer, né? Se foi escravo é porque escravizou, não é tão simples assim a conta. Mas no caso dele, sim. E hoje, já passou um bom tempo disso, mas a última encarnação que a gente tem notícias, assim, oficiais, né, dele é Emmanuel, né, mentor espiritual de Chico Xavier. Então ele saiu de Publio Lentulus, deve com certeza ter tido outras antes, mas essa aqui é a que a gente tem notícia, né? E olha quantas situações ele passou para desenvolver esses valores morais que ele não tinha, né? Esse senso de amor, de amorosidade, de empatia que ele não tinha, para perder seu orgulho, né? Então, gente, a mensagem que eu queria trazer hoje é essa, né? E aí ele fala que a gente coloca aqui no finalzinho da nossa fala para uma reflexão, como que essa questão da moral vai impactar a nossa vida na Terra, né? E aí a resposta disso está no livro A Gênese de Kardec, né? Um dos livros da base doutrinária. E ele diz assim, no item 17 e 19, a fraternidade é a pedra angular de uma nova ordem social. A gente só vai ter uma regeneração, uma nova ordem social, quando a gente for de fato fraternos. Para ser fraterno tem uma série de virtudes, né? Humildade, tolerância, fé. E aí ele diz assim, olha, somente o progresso moral poderá assegurar a felicidade na terra, refreando as más paixões. Será o progresso moral, secundado pelo intelectual, que confundirá os homens numa mesma crença, fundada nas verdades eternas. Quer seguir Jesus? Segue hoje. Porque a caminhada acompanhada de Jesus é mais leve. A gente não vai deixar de ter os nossos problemas. Às vezes as pessoas vêm à casa espírita uma vez e não voltam nunca mais, né? Por quê? Não aconteceu um milagre num dia, né? Eu não fui pobre e saí rico. Eu não fui doente e saí curado. Então, a gente não quer fazer o processo, a gente quer mágica, né? Fui naquela casa, tomei passe, não melhorei nada, não é boa. Quantas vezes você foi? Fui uma. Jesus não conseguia curar todo mundo, né? Porque nem sempre a cura é o melhor para nós. Às vezes a doença é um instrumento de burilamento que a gente precisa para o nosso espírito, né? Às vezes a doença no corpo é o expurgo do espírito. Você está adoecendo o corpo, mas o espírito está saudável, está ficando saudável. Né? Então vamos seguir o exemplo de Jesus, né? Usar como parâmetro para nós a prática de Santo Agostinho. Todo dia quando eu for deitar, né, fazer as minhas orações, pensar, será que hoje eu fui uma pessoa que trouxe paz, amor para minha família?
Será que eu facilitei o ambiente a ser harmônico? Ou será que eu me rebelei, né? Eu briguei, eu fiz as pessoas ficarem tristes comigo, eu fui ingrato, não reconhecendo tudo aquilo que as pessoas fazem visando o meu melhor, né? Visando a minha saúde, visando a minha inteligência, a minha integridade física, a minha segurança. Será que eu sei valorizar todos os dias as bênçãos que eu recebo de Jesus para me aprimorar, para adquirir valores morais? A gente vive hoje, e não é moralismo, tá? Mas a gente vive hoje cercado, bombardeado de coisas fúteis que nos tentam todo momento a se perder, a se cegar para as verdades espirituais. E ninguém está dizendo que nós precisamos ser bitolados, não é isso, né? A gente precisa não ser autoritário, não ser extremista, porque os extremos são sempre ruins, o bom é sempre o equilíbrio, né? Mas a gente tem sim que pensar que a gente tem que deixar um espaço na nossa vida para Jesus, né? Para o nosso espírito se desenvolver, aprender, adquirir esses bens morais. Espero que não tenha sido muito maçante. Agradeço a paciência. E quem fala é sempre o primeiro que precisa ouvir, né? Então, com certeza, é uma chinelada em mim também, né? Então, agradeço ao pessoal da internet pela paciência. Espero que todos tenham uma noite de paz, de luz. Que Jesus abençoe as nossas casas. Que possamos sempre fazer o melhor ao nosso dispor, sabendo que sempre temos o apoio de Jesus, nunca estamos sozinhos ou esquecidos. Que assim seja. Boa noite, gente.